Vamos lá? Vamos lá. Uma excelente questão da FUVEST São Paulo sobre os tipos textuais. Dissertação, descrição, narração. Vamos lá. Primeiro, antes de eu começar, dê um pause e leia, por favor, o trecho. Ok? Vou aguardar você terminar de ler. Leu? Vamos lá. Filosofia dos epitáfios. Saí afastando-me dos grupos e fingindo ler os epitáfios. E, aliás, gosto dos epitáfios. Eles são, entre a gente civilizada, uma expressão daquele pio e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar à morte um farrapo ao menos da sombra que passou. Daí vem, talvez, a tristeza inconsolável dos que sabem os seus mortos na vala comum. Parece-lhes que a podridão anônima os alcança a eles mesmos. Trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma obra-prima de Machado de Assis. Do ponto de vista da composição, é correto afirmar que o capítulo Filosofia dos Epitáfios é predominantemente dissertativo, descritivo, narrativo, narração mais dissertação. Você lembra que a dissertação é quando você comenta o mundo, você toma uma informação e opina, dá a sua opinião baseado naquela informação, naquele dado. É a opinião do autor quando você faz uma dissertação. Um texto descritivo é um retrato verbal. Você vai passar para o leitor que não vê aquilo que você vê, como é formada o objeto que você está descrevendo, quais são suas características físicas, etc. Isso é uma descrição. Você lembra que narração é quando você vai contando acontecimentos. A narração sempre se dá ao longo do tempo. Sempre há transcurso de tempo na narração, ao passo que a descrição é estática. Né? Muito bem. Ok, tá. Talvez você tenha dificuldade com algumas das palavras aqui. Eu vou comentar duas delas, as outras você, se não percebeu, se não entendeu, pode procurar no dicionário. Mas essas duas provavelmente são as que você não entendeu. Vamos lá. Ou entendeu as duas? Ótimo, parabéns. Essa aqui é mais comum, essa aqui é um pouco mais difícil. Muito bem, um epitáfio é uma lápide, é onde você, no túmulo, né, você coloca o famoso aqui jaz João da Silva, bababá. Aqui jaz. Ok? É um epitáfio. A mesma coisa, então, do que uma inscrição colocada num túmulo, uma lápide. Pio, colegas, significa qualquer coisa que revela piedade ou caridade, piedoso egoísmo, um caritativo egoísmo, um devoto egoísmo, ok? Aquele devoto e secreto egoísmo que induz o homem a arrancar da morte, para você compreender um pouco mais fácil, arrancar da morte um farrapo da sombra que passou. Arrancar um farrapo ao menos da sombra que passou da morte. Muito bem. Se você notar, o narrador, Brás Cubas, narra um pequeno acontecimento e começa, a partir desta informação aqui, desse estímulo, começa a filosofar, começa a expressar o que ele pensa. Os epitáfios são aqueles que tentam segurar um pouquinho da sombra que passou. Essa sombra pode ser entendida aqui como espírito. Talvez, daí ele pensa, a tristeza inconsolável daqueles vivos que sabem que os seus mortos estão na vala comum. Se nada for arrancado à morte, o que vai alcançar
essas pessoas mortas é aquela podridão anônima, e essa podridão anônima dos mortos afeta até mesmo os vivos, né? Lhe dá uma tristeza inconsolável. Então, ele filosofa, ele faz uma digressão sobre os epitáfios. Então, vejam que nós temos um texto predominantemente, claro que ele tem um pedaço narrativo, mas predominantemente dissertativo, está dissertando. Lembrando que dissertar é comentar o mundo, né? É dar a sua opinião sobre alguma coisa. Ele não é descritivo, não há descrição nenhuma, né? Ele é muito pouco narrativo, só uma pequena narração de um fato. Ele sai e finge ler. Não é predominantemente narrativo de modo nenhum. Não equilibra narração e dissertação. Ele é principalmente dissertativo. Tudo isso é uma dissertação, é uma opinião, é uma digressão do autor. Caso você não saiba o significado de digressão, digressão é um comentário, às vezes um comentário sobre que desvia um pouco do assunto. Talvez o assunto aqui fosse outro e ele começou a comentar os epitáfios, então ele fez uma digressão. Mas digressão é um comentário. Alternativa correta, letra A. Uma excelente questão de tipos de texto, ou de composição, como chamou a FUVEST. Ok? Valeu? Beleza.